Eu vejo muitas pessoas que têm, muitos crentes sobretudo, que têm dificuldade de serem confrontados. Muita dificuldade. Eu vejo maridos que têm dificuldades quando são confrontados com seus erros pelas suas esposas. Isso gera problema e conflito no relacionamento conjugal. Vejo esposas que têm muito problema para serem confrontadas quando cometem erros por seus maridos. Isso gera muito problema conjugal. Eu vejo muitos problemas com filhos que não aceitam serem confrontados pelos seus pais. Isso gera muitos problemas familiares. Eu vejo pais que não aceitam, quando erram, serem confrontados pelos seus próprios filhos. Isso gera muitos problemas familiares. Eu vejo crentes que insistem em fazer aquilo que está errado, mesmo sendo confrontados, porque têm dificuldades. Porque costumam dizer, e muitas vezes eu ouvi isso, fui acusado disso: o Senhor fica lembrando aquilo que a gente fez de errado. Muitas pessoas dizem: quem perdoa tem que esquecer, não fica lembrando o que o outro fez e jogando na cara, porque Deus não joga na cara de ninguém que já perdoou. Será mesmo que Deus não se lembra daquilo que a gente fez de errado e não fala para a gente o que a gente fez de errado? Muitas pessoas, inclusive, se baseiam em textos como de Isaías 43, 25 e Atos capítulo 3, versículo 19. Então vamos ver o que esses textos dizem. Você pode ler bem forte o que diz Isaías 43, 25, está lá no telão. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Está vendo aí, pastor? Está vendo aí? Deus apaga e não lembra mais, e você fica falando daquilo que eu fiz de errado lá atrás. A palavra apago aí nessa nossa versão bíblica, no nosso português, vem de uma palavra hebraica que quer dizer limpar, destruir, apagar, exterminar. E o que está sendo dito aí é o Senhor falando: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais. Eu destruo, eu limpo, eu removo, eu extermino os teus pecados. Ora, se Deus extermina, limpa, apaga, quem é você para lembrar o que eu fiz de errado lá atrás? Também usam o texto de Atos capítulo 3, versículo 19. E vou pedir para você ler bem forte também. O que diz lá? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Ora, a palavra cancelados, em algumas versões está apagados. Alguém tem versão apagado? Para que seja apagado, né? Outras Bíblias aí estão cancelados. Cancelados e apagados, traduções, são versões bíblicas no português, mas essa palavra aí é do grego exaleipo, que quer dizer limpar esfregando, para remover, para destruir o que está sujo. Então o que Deus está dizendo é, pela boca do escritor: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados, para serem limpos, esfregados até remover os vossos pecados. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. Ora, se é assim, se o Senhor remove, destrói o pecado, deixa limpo, quem é você para me lembrar do que eu fiz de errado? Sabe, irmãos, se porém Deus não se lembra,
se Ele limpa, se Ele apaga, por que é que nós encontramos tantos textos na Bíblia em que Ele está lembrando o povo dos seus pecados cometidos no passado? Como a gente vai encontrar lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 15 até 43, Moisés vai deixar o povo definitivamente. E aí Moisés, nas suas últimas palavras, ele, nesse texto do capítulo 32, ele relembra o povo das coisas erradas que eles fizeram. E nós dizemos que aquilo ali é palavra de Deus, e é. Moisés é o profeta de Deus ali, chamando a atenção do povo do que eles fizeram de errado. Mas espera aí, eles não foram perdoados? O sumo sacerdote não entrou lá no Santíssimo Lugar, no tabernáculo, com o sangue do cordeiro inocente, limpo, perfeito, num sacrifício de expiação do pecado daquele povo, e Deus não perdoou? Então por que Moisés está fazendo isso aqui? Por que é que Moisés, o profeta de Deus, o libertador, está jogando na cara desse povo o que eles fizeram de errado? Da mesma forma, nós vamos para o Salmo 78, e nós encontramos ali sendo falado a respeito da salvação que Deus concedeu a Israel, apesar da infidelidade deles. Vai falar de erros que eles cometeram, de pecados que eles cometeram. É o Salmo 78. Você vai encontrar o Salmo 106, em que Deus é louvado por ter sido condescendente para com o seu povo, apesar das suas rebeliões, e fala lá das rebeliões que o povo provocou, causou, cometeu contra Deus. E muitas outras passagens em que nós vemos Deus inspirando os seus profetas e mandando os seus profetas falarem com o povo a respeito dos pecados que eles cometeram, mas não foram perdoados por Deus. Por que Ele está fazendo isso? E se eu devo ser a imagem e semelhança de Deus, no que é que eu estou errando? Pelo que você está me acusando, está jogando na sua cara o que você fez de errado. Se Deus não faz isso, ou será que Ele faz? Porque afinal de contas, o que a gente encontra aqui no Salmo 78? O que a gente encontra aqui no Salmo 106? O que a gente encontra aqui Moisés fazendo em Deuteronômio 32? Amados, é que quando nós estamos errados, se tem uma coisa que nós não gostamos e não queremos, é sermos confrontados, porque a gente está errado. E isso se deve à arrogância, à prepotência, à disposição rebelde que existe para não aceitar ser recriminado, ser confrontado, ser chamado a atenção pelo erro que a gente está cometendo, ou pelo erro que a gente cometeu. Tem muita ovelha que de repente descobre um carocinho de chifre nascendo, quando é confrontado porque está errado, mas não quer aceitar. Eu já ouvi de gente crente que não era nada, chegou aqui destruído, arrebentado, com a mão na frente e outra atrás, recebeu cuidado, recebeu carinho dessa igreja e desse pastor, recebeu alimento, recebeu roupa, recebeu calçado, recebeu oportunidade de trabalho e renda. E que mais lá na frente, quando a vida restabeleceu e as coisas estavam caminhando direitinho, começou a pecar contra Deus, desonrando a Deus. Alguém que não tinha nada e recebeu, além da salvação, tanto recurso material para ter sua vida restaurada, que lá na frente começou a desonrar a Deus, começou a roubar de Deus. E quando o pastor foi confrontado, ele disse: sabe o que está acontecendo? Porque você está roubando de Deus, você está agindo errado, você está fazendo assim. Ainda falou para ir, ainda pegou e achou. O pastor chega lá na frente e ele disse: agora só fala de dízimo e oferta. Interessante, sempre falou, mas de repente agora arruma até uma razão para jogar e você conta. Por quê? Porque tem uma característica desgraçada que ainda não deixou de ter, que é a insubmissão contra Deus.
Quem tem disposição para ser insubmisso contra Deus, terá indisposição para ser confrontado. Se você é alguém assim, comece a se questionar: será mesmo que eu sou regenerado? Ou o que está acontecendo comigo é que eu estou no processo e eu preciso ter clareza de mente, entendimento do que é ter o caráter moral de Deus, santidade, disposição para me tornar santo. O que é ser santo? Eu não posso ser separado exclusivo para Deus se eu não aceito ser confrontado com os meus erros. Sabe, irmãos, a ignorância, muitas vezes, ela é voluntária. Eu me faço ignorante porque eu me fecho para conhecer. Eu me faço ignorante porque eu me fecho para aprender. E eu faço isso quando eu permito que os sentimentos dominem sobre minha razão. Se eu não deixar os sentimentos dominarem sobre minha razão, então eu vou aprender. Porque para aprender é preciso primeiro ter disposição humilde. A humildade é que me faz sábio. Sem humildade eu não procuro conhecimento. Sem humildade eu não me abro para receber conhecimento. E nós devemos ser tão humildes que sejamos dispostos a aprender até com uma criança. Mas o que a criança tem para me ensinar? Eu sou já um camarada velho aí de 55 anos, eu vou aprender o que com a criança? Eu me lembro que quando Beatriz começou a andar, e ela já ficou bem firmezinha, eu vivia tendo problemas de muitas dores nas costas. Eu vivia tendo problema de muito desconforto. Eu vivia tendo problema que eu dormia e acordava com dor. Eu não entendia aquilo. Eu estava com um colchão muito bom, eu tinha os travesseiros certos, eu estava com o calçado certo. O Birajara, inclusive, me orientou na época: pastor, o senhor tem uma pisada meio lá, sei lá, supinada, não sei como é que era o negócio lá. Eu estou falando, não foi ele que falou não, viu? De repente eu estou falando aqui uma besteira. Sei que ele falou certo. É um negócio desse. Aí fui lá na loja, procurei um tênis que tivesse o solado certo para poder resolver o meu problema, mas ainda assim eu amanhecia com problema de dor. Eu falei: o problema é que o Birajara não sabe nada. Até que um dia eu fiquei observando Beatriz andando pela sala, e aí quando o brinquedinho caía da mão dela, ela se abaixava assim e pegava o bonequinho. Vou ficar mais alto aqui para você ver. Caiu o negocinho e ela fazia assim. Ela não levantava o calcanhar, até porque ela não tinha a barriga que eu tenho, né? Essa não tem nada a ver? Acabou de falar, nosso preparador físico, não tem nada a ver. Tem nada a ver também não? Segundo, meu irmão, basta 2 testemunhas. 2 testemunhas falou, está falado, resolveu. Tem 2 profissionais de educação física aqui. Um fez assim, ó. O outro ali falou, tem nada a ver. Então tem nada a ver. Então minha barriga não tem nada a ver. Vou sair daqui mais aliviado com essa informação. Ela baixava assim e pegava e subia, a coluna retinha. Ó, estou fazendo certinho, meu filho? Estou. Ó. Mas eu, quando pegava o negócio, eu fazia assim, ó. É assim que a gente faz, não é assim? E eu fiquei observando aquilo e na hora me deu um estalo. Falei, Jesus, quem ensinou para essa criança que ela precisa ter os movimentos ergonômicos de forma adequada? E aí na minha mente veio na hora, claro, foi Deus que fez. Deus fez tudo certinho. Irmão, a gente vem com a maioria das informações certinho que vem de fábrica. O que vem de errado, sabe o que é? É aquilo que veio de mim. O que veio de Deus veio certinho. A gente tem que ter disposição para aprender, ainda que seja com a criancinha. A sabedoria é conquistada, é construída
desse jeito. Mas tem muitos, nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos filhos de Deus, mas muitos de nós ainda temos dificuldade, problemas na nossa personalidade. Ainda temos problemas no nosso caráter, que quando confrontados, nós nos armamos todos. E a gente precisa começar a aprender a se desarmar. Meu amado, se desarma. E a gente muitas vezes está armado ainda por conta de coisas do nosso passado, coisas que foram programadas na nossa alma, de experiências ruins, traumáticas, desagradáveis, tristes, que tornaram a nós, pessoas, seres humanos, que estamos aprisionados dentro de castelos. Aqui não, se entrar aqui eu me defendo. E se defende com agressividade, com arrogância, com prepotência, com a indisposição para ser confrontado e descobrir que estava errado. E por causa disso, muitas vezes já sai batendo para dizer: está vendo? Que crente é você que fica lembrando o que eu fiz de errado? Nem Deus se lembra. A gente fala isso por ignorância, a gente não entende o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é que Deus não se lembra para exercer juízo sobre aquilo que Ele já perdoou, mas Ele está se lembrando e falando o que eles fizeram de errado. Deus não se lembra para jogar na cara, exercendo juízo de novo sobre aquilo que já foi perdoado por Ele, porque foi confessado, já foi resolvido, mas Ele faz trazer de volta a lembrança, sim, para alertar-nos a não voltarmos a cair nos mesmos pecados ou em outros, por nós não estarmos dando ouvidos às suas advertências. Ele está vendo que eu estou indo para a mesma direção daquilo que eu já fiz lá atrás. Ele não está jogando a minha cara dizendo: olha, lembra lá atrás que você fez assim, assim, assim. Ele não está jogando a minha cara para me acusar. Ele está me lembrando para que eu acorde para a realidade que eu estou me deixando ser levado por Satanás para as mesmas coisas que eu fiz atrás. E tem muitas pessoas que estão vivendo assim, arrogantes, aprisionadas. Você não pode lembrar aquilo que ela já fez de errado, com a intenção de que ela acorde e desperte: opa, peraí, é mesmo, estou indo para o caminho errado. Porque por sua arrogância ainda usa o nome de Deus em vão para dizer que Deus não faz isso. De fato, Deus não joga na cara de ninguém para apontar: você fez isso assim de errado lá atrás, hein? Não, não é com peso de juízo, é para nos chamar a atenção, para que a gente olhe. Lamentações 3,39, o profeta da parte de Deus está dizendo: você está se queixando do quê? Olha para trás e vê lá onde você errou, porque o que você está passando é consequência disso. Do que tem o homem para se queixar? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Mas o apóstolo Paulo diz assim: mas se a gente pudesse se olhar no espelho e a gente se julgar, quem é que se julgaria culpado de alguma coisa? E não é verdade? O culpado é minha mulher, rapaz. O culpado é você. Aliás, a palavra culpado é uma palavra que sempre vem no lugar da palavra que deveria existir. Qual é a palavra? Porque culpado é alguém que já foi julgado e a sentença foi dada, sim ou não? A palavra que a gente deveria usar é o quê? Responsável. O responsável é você. Culpado é uma palavra que a gente não deve usar até que o juízo seja estabelecido. Mas até ser ajuizada a questão e dado o veredito, o que é que nós somos? Responsáveis.
E o que o profeta está dizendo, olha, queixe cada um dos seus próprios pecados. Lembra da responsabilidade que você tem nesse negócio aí. E eu quero de novo insistir, não deixe de vir hoje à noite e de trazer alguém que precisa ouvir da palavra de Deus, porque tem uma mensagem da parte de Deus hoje para pregar à noite aqui, que é muito importante sobre isso. Porque nós todos, de alguma forma, temos responsabilidade por tudo que está acontecendo ao nosso redor. Mas na hora de culpar, a gente culpa o diabo. Não, o diabo, foi o diabo. Porque o diabo é que é o culpado, o diabo é que me tentou. Adão olha para Eva e diz para Deus: ah, Senhor, a culpa é tua, a mulher que o Senhor me deu. Ele divide a culpa entre Deus e a mulher. A mulher diz: a culpa é do diabo, foi ele que me tentou. Quando chegou no diabo, não sobrou para ninguém, né? Ficou sozinho na história. Mas não é verdade que a gente está sempre botando culpa em alguém, culpar, e a gente, via de regra, não está assumindo a responsabilidade que a gente tem. E é mais fácil fazer isso, porque tem gente que não quer fazer parte da solução, porque tem que ter alguém que foi culpado, e essa pessoa nunca é corresponsável ou responsável. Então, se eu vou melhorar, é negócio que não, pastor, eu que tenho que melhorar. Então, melhoro se a minha mulher melhorar. Se ela não melhorar, o problema aqui, o problema é o casamento. O problema não é o casamento. O casamento não é problema. Casamento é solução. Crente que diz que o problema é o casamento não é crente em Jesus Cristo, verdadeiramente comprometido com a verdade. Porque casamento não é problema. Se for problema, foi criado por Deus. Quem foi que criou o casamento? Está dizendo que Deus criou o problema? O problema sou eu, que sou uma íngua. O problema é minha mulher, que é uma íngua. Nunca sou eu, o problema é ela. O problema não. A responsabilidade é minha, que não aceito ser confrontado, para que a verdade possa nos libertar. Jesus: conhecereis e a verdade vos... Eu conheço a verdade me liberta, mas conhecer a verdade traz desconforto. A verdade muitas vezes me confronta com o que eu tenho de ruim, de mal, de errado, que precisa ser corrigido. E muitas vezes, para me fazer abrir os olhos para enxergar, eu preciso ser lembrado de coisas que eu já fiz e eu continuo fazendo, porque aquilo que eu estou fazendo tem um pé lá naquilo que eu fiz. Ah, mas eu confessei, eu pedi o perdão. Tem muita gente que confessa, pede perdão, mas não deixa, daqui a pouco está fazendo de novo. E se foi perdoado, aquele que perdoou, por estar agora mencionando: olha, lembra o que você fez lá, está fazendo de novo. Não está te acusando, mas está te lembrando para que você se corrija. Quem está entendendo isso aqui? Você está entendendo mesmo? Então levanta a sua mão para o céu e diga assim: em nome de Jesus, eu quero ser diferente, e eu vou ser diferente, e eu vou me permitir ser confrontado. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui que o diabo não quer que você ouça. Não pensa você que eu sou perfeito, não. Para eu estar aqui trazendo essa mensagem, Deus teve que falar comigo, Deus teve que tratar isso comigo. Deixa eu te dizer uma coisa: o único que quer que a gente se sinta sendo agredido, acusado por aquilo que a gente fez, é o diabo. Porque quando eu me sinto assim, eu já de cara azedo, fecho a cara com quem está me falando, eu já corto a pessoa, não deixo ela nem continuar, e aquilo já me inflama, a coisa fica ruim, eu já levanto a voz no que eu vou falar. Mas sabe o que é sábio fazer? Ouvir. A palavra de Deus diz que a salvação vem pelo rapaz. Vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
E olha só o que diz a palavra de Deus: farte-se da afronta. Ora, se eu devo me fartar da afronta, o que eu devo fazer quando eu estiver sendo confrontado? Se eu estou vendo isso como uma afronta, o que eu tenho que fazer? Aguentar. Então olha para quem está do lado, dá um sorriso e diz: aguenta. Olha aqui, não é isso que diz a palavra de Deus? Farte-se da afronta. Quem é que gosta de afronta? Ó, aqui, ó, quem é que aqui não aprendeu o quê? Esse negócio, o quê? Bateu, levou. Bate para ver. É ruim. Mas a palavra de Deus diz: farte-se da afronta. O que é fartar da afronta? A pessoa está me afrontando e eu estou dizendo assim: isso ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco para me tirar do sério. Mas tem gente que chega assim: já me tirou do sério. Quando a palavra de Deus diz: diga para si mesmo, diga, mente aqui, ó, isso aqui ainda é pouco. O que meu Senhor enfrentou, o que Jesus passou, pelo que Ele passou, isso aqui é nada. É isso que é se fartar da afronta. Mas a gente não quer nem se fartar nem se fartar da afronta, quiçá ouvir com humildade. Ouvir com humildade. Irmãos, exercitar o ouvir não é mole, não. É não? Exercitar o ouvir. O pastor está pregando. Está sendo possesso ali. Está vendo? Está num princípio de possessão ali, ó. Ouvir é muito chato, mano. Ainda mais se o que eu vou ouvir é alguém falando de uma coisa que eu estou errando, ou eu errei. Se é meu marido, então, ou se é minha esposa, dá glória não, irmão, recebe. Se é meu pai, então, você lembra que você fazia assim? Que você tem filho? Você olha para o seu filho e você se vê quando você fazia isso que eu faço. Eu fazia. Não é assim não? Olha lá, se segura lá. Ficou vermelho por quê? Mas amados, se existe amor, queridos, você diz assim: não, meu marido me ama. Que lindo. Príncipe, desde que ele não me confronte quando eu estiver errada, aí eu viro uma onça. Desde que a minha mulher não me confronte quando eu errar, porque aí eu viro Fred Flintstone, com tacape e tudo na mão, né? É um ogro, vira um ogro. Mas a palavra de Deus diz que não é assim que a gente deve ser, não. Porque se a gente quer verdadeiramente se tornar verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo, a gente tem que ser como Jesus. Pacificador, paciente. Querido, essas coisas são desenvolvidas no nosso caráter. Ouça, quando a gente recebe Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, e a gente é batizado, a gente morreu para quem a gente era, a velha criatura, e a gente nasceu para uma nova vida em Cristo. Isso não acontece no batismo, isso tem que ter acontecido quando eu tomei a decisão: a partir de agora eu sou do Senhor Jesus, porque recebi Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador, fui tornado filho de Deus, e a partir desse momento, o que vai reger minha vida é a palavra de Deus, os princípios e valores. Mas isso aqui a gente entra por osmose, recebe aqui, já sei tudo que Deus quer que eu faça, como quer que eu... E a partir de hoje eu não cometo mais nenhum erro? Não. Nós vamos começar a partir dali um processo chamado de santificação, que muitos chamam que eu chamo também de libertação. Por quê? Porque eu vou sendo dia a dia liberto de tudo aquilo que era do velho homem, que não presta para o novo homem que agora eu sou.
E para isso acontecer, muitas vezes eu preciso ser ajudado. Por quê? Porque o meu irmão Lucien vai olhar para mim e ver que eu cometi uma coisa errada. E ele, porque é um homem de Deus, comprometido com Cristo, ele vai chegar para mim e praticar Mateus 18,15 e dizer assim: meu irmão querido pastor, santo e consagrado, eis que falo contigo, ó varão. Pastor, meu irmão, aquilo que o senhor falou ali, ó, tá errado, igual que diz a palavra, que o senhor cometeu uma gafe ali, pastor. O senhor botou José na cova dos leões. E eu posso pegar e olhar para ele como quem diz assim: quem és tu, ó fariseu, para falar comigo? Eu lembro que uma vez eu fui numa igreja, eu não vou citar o nome do lugar, porque só tem essa igreja lá, batista. Mas eu estava vindo de um lugar de férias, eu parei em uma determinada cidadezinha para pegar um ônibus para vir para o Rio. E era dia de domingo, e eu, como um bom crente, o ônibus só ia sair 13h. Para onde eu fui? Para a igreja batista daquela cidadezinha. E cheguei lá, sentei. E eu vi que aquela igreja tinha, num domingo de manhã, num lugar que era centro da cidade e tal, tinha umas... Se tivesse 30 pessoas, tinha muita gente. Foi um tempo mais ou menos metade desse aqui, talvez. Aquilo não era nada. E o pastor foi lá para frente. O pastor não pregou uma mensagem. O pastor falou umas coisas terríveis lá. E quando fui à porta, ele foi à porta para cumprimentar as pessoas. Eu estava ali naquela coisa: eu tenho que falar com esse pastor, eu preciso falar com esse pastor, eu tenho que falar com esse pastor. Eu falei: não vou falar nada, eu não sou daqui, eu não sou dessa igreja, eu vou arrumar um problema para mim. Se esse cara não quiser ouvir, vai me cuspir um monte de abelha. Eu tenho hora para pegar o ônibus e estou na porta e eu estou torcendo para ele sair da porta para eu passar direto. O homem está lá. Eu falei: não tem jeito não, vou cumprimentar ele e vou embora. Eu apertei a mão dele, a boca abriu. Pastor, posso falar contigo? Rapaz, não sei como é que a boca, eu não tive controle, a boca abriu e falou. Aí ele olhou: ah, pois não, pode ser na sua sala, pastor, é algo assim, bem... Vamos lá. Aí vou passar, cheguei lá: pastor, que eu vou falar para o senhor aqui, o senhor não me conhece, eu sou da igreja... Eu sou da primeira igreja batista em Nova Iguaçu. Ah, pastor de Barreto Antunes. Falei: ferrou. Conhece meu pastor? Ferrou. Falei: pois é, pastor, mas a boca não parava, sabe? Pois é, pastor, sabe o que é, pastor? É que eu estava ali sentado e eu fiquei muito constrangido com algumas coisas que o senhor falou. O senhor falou isso. Sabe o que é, pastor? Com todo amor, carinho, por favor, receba isso como uma palavra para o senhor refletir, porque eu vou embora, eu não quero cuspir umas coisas aqui e ir embora. Eu podia ter ido embora, e eu já estou querendo ir embora, mas eu não consigo ir embora. Então recebe aí, pastor, para o senhor refletir. Isso. E o homem se sacudia na cadeira para lá e para cá, mas ele ouviu. Eu falei: ele está ouvindo, glória a Deus. Depois eu só levantava: Deus abençoe, pastor, e ir embora. Quando eu, tá bem, pastor, então o senhor me perdoe, aí eu não queria trazer nenhum desconforto para o senhor, mas eu precisava compartilhar isso aqui para o senhor. Ele falou: você terminou? Aí tocou aquele sininho assim na minha mente. Falei: ferrou. Então agora você me ouça. Eu sou formado pelo seminário tal. Eu tenho mestrado, não sei o que. Eu tenho curso de psicologia, não sei o que lá. E o homem começou. Eu falei: Jesus, por que eu não calei minha boca? Já estava ruim sentado ouvindo o que eu ouvi agora. E aquele homem destrinchou o rosário em cima de mim. E quando ele terminou, eu ouvi, falei: ele ouviu calado, agora eu vou ouvir calado. Quando ele terminou, falou: pastor, mais uma vez eu quero pedir ao senhor, por favor, não me leve a mal. Esquece tudo, pastor.
O senhor me perdoe, eu estou em cima da hora de pegar meu ônibus. Não, porque não? Agora não, pastor, agora o senhor me perdoe. E como o senhor sabe qual é a minha igreja, o senhor liga para lá, conversa com o meu pastor, porque agora eu vou pegar meu ônibus. Eu levantei e fui embora. Passou um tempo, eu volto naquela cidade. Cadê aquele pastor? Envolvido em escândalo. Envolvido em escândalo na cidade. E aquela igreja, praticamente de portas fechadas, porque ele não quis ouvir. Irmãos, a gente precisa ter disposição para ouvir e aprender até com uma criança. A palavra de Deus nos mostra claramente que a gente deve julgar a profecia ou o profeta? A profecia. Então a gente tem que ouvir, refletir e colocar diante de Deus, porque necessariamente aquela pessoa que está nos confrontando com aquilo que a gente está fazendo de errado, ela não está querendo ser a palmatória do universo. Ela não é a mais santa, consagrada e santarrona. É alguém que está ali disposta a ser bênção na nossa vida. E o que a gente está fazendo é agindo com arrogância, com ignorância e, quem sabe, tentando calar a boca do Espírito Santo de Deus para não falar com a gente. Pensa sobre isso. Deus, todas as vezes que Ele lembra o povo das coisas, do pecado deles, dos seus pais no passado, não é porque Deus não os perdoou e está agora jogando a cara, é porque Deus não se lembra daquilo que a gente fez de errado, para exercer juízo sobre aquilo que Ele já perdoou, mas Ele lembra para nos alertar a não voltarmos a cair nos mesmos pecados, ou em outros, por nós não estarmos dando ouvidos às suas advertências. Nós não aprendemos nada, amados, quando nós nos esquecemos do passado. Deus não esquece o passado. Mas Deus esquece. Não, Deus não esquece. O que Deus faz é, Deus não se lembra para exercer juízo daquilo que Ele já perdoou. Mas Deus não tem amnésia, nem nós temos. Quem esquece o passado volta a cometer os mesmos erros, e nós temos aí os livros, e essa é a razão pela qual o Brasil está passando por muita coisa que não devia estar passando, se as nossas gerações estivessem de lá para cá sendo voltadas, sendo levadas aos livros de história da nossa realidade, para não cometermos os mesmos erros. Não confundamos juízo com advertência, mas vamos nos deixar sermos confrontados quando nós errarmos, ainda que não saibamos que erramos. Aprender é exercício de inteligência. Eu quero te dar oportunidade para você refletir sobre isso e sair daqui hoje decidido a ser um cristão melhor, um cristão que Deus quer, cumprindo a missão, aliás, a visão tua como membro dessa igreja. Eu quero ser um cristão autêntico. E para ser um cristão autêntico, eu preciso aprender, eu preciso desenvolver meu caráter cristão. E não tem como fazer isso se eu não estiver disposto a aprender, a ser confrontado, para deixar o que está errado, para enxergar o que está errado. O problema é que quando isso se dá por parte de alguém que tem relacionamento comigo de intimidade, é meu pai, minha mãe, é meu esposo, é minha esposa. Mas vamos exercer essa humildade e vamos aprender. Satanás, na hora que a gente está sendo confrontado, ele fica o tempo todo enchendo a paciência da gente com o pensamento para a gente sentir isso.
está me acusando, está se prevalecendo, está jogando na minha cara aquilo que já disse lá atrás que perdoa, está jogando na minha cara. É o que o diabo quer. Mas se a gente partir do pressuposto de que Deus diz, farte-se da afronta, ainda que aquela pessoa, naquele momento, eu entender que aquilo é uma afronta, eu vou fazer o que a palavra de Deus diz, eu vou me fartar da afronta. Se eu estiver recebendo como afronta naquele momento, mas eu vou colocar diante de Deus para dizer: Senhor, tudo isso que essa pessoa me disse, se há verdade nisso, se eu estou errado nisso, eu não posso continuar nesse erro, eu tenho que ser diferente, eu quero ser diferente, eu vou corrigir, mas me ajuda. Só que Deus, lembra da mensagem pregada domingo passado? Ela não vai tirar a pedra que sou eu e você que temos que tirar. E se a pedra é a arrogância, a prepotência, a indisposição de ser humilde, Deus não vai tirar isso da gente, somos nós que temos que tirar. Então se disponha a ser humilde e Deus fazer você abençoado na medida em que você vai se permitir ser tratado no teu caráter, na tua personalidade, para se parecer mais com Cristo.